Como e por que Deus nos criou? O que significa sermos a imagem de Deus? Qual é o propósito e o sentido da nossa vida? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a quarta pergunta do Catecismo Nova Cidade. Lembrando que nós estamos em uma série de vídeos sobre o Catecismo Nova Cidade, onde nós estamos aprofundando em cada uma das perguntas e respostas, trazendo a vocês introduções aos fundamentos da nossa fé, aos rudimentos da fé cristã. Por isso eu te convido a ativar as notificações, a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e a acompanhar essa série que tem abençoado, a começar pela minha vida, mas eu espero também que abençoe a sua. E também, se você quiser adquirir esse catecismo, o Catecismo Nova Cidade, compra pelo nosso link na Amazon, que assim você vai estar ajudando e fortalecendo bastante esse canal. Mas indo direto ao nosso assunto, qual que é a pergunta de hoje? A quarta pergunta: como e por que Deus nos criou? A resposta que o Catecismo traz é a seguinte: Deus criou-nos, homem e mulher, à sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Ele, vivamos para a sua glória. Essa é a resposta dada pelo Catecismo na quarta pergunta dessa sequência que nós estamos estudando. Lembrando que na semana retrasada, alguns vídeos atrás, nós meditamos sobre a pergunta: quem é Deus? E na definição dessa pergunta nós respondemos que Deus é o Criador e o sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. No último vídeo nós meditamos sobre a Trindade, quantas pessoas existem em Deus. Mas essa pergunta de hoje, a quarta pergunta, como e por que Deus nos criou, retorna à resposta da pergunta de número 2, que é que Deus é o Criador de todos os seres humanos e de todas as coisas. A pergunta é: tudo bem, Deus é o nosso Criador, mas como e por quê? Com que propósito Deus nos cria? Qual é o sentido da nossa existência a partir de um Deus Criador? Essa é a resposta essa é a pergunta que nós iremos compartilhar hoje, e a resposta que ele traz começa por uma questão muito simples na narrativa bíblica, mas ao mesmo tempo muito complexa, que é o seguinte: Deus criou-nos homem e mulher à sua própria imagem. O que essa resposta bem sucinta traz em sua profundidade é o fato de que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Homem e mulher são iguais em valor, em dignidade. Ambos foram feitos à imagem de Deus. Não é somente o homem, não é somente a mulher, mas ambos, homem e mulher, inclusive em sua complementaridade, ou alguma palavra nesse sentido, inclusive no fato deles serem complementares, eles representam a imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que homens e mulheres são diferentes em suas funções, são diferentes biologicamente falando, mas em valor e dignidade diante de Deus, ambos são imagem de Deus. E isso é revolucionário, de acordo com o que vivemos, com o que vemos tanto na história da humanidade, mas também na nossa história presente. Nós vivemos hoje um tempo em que há guetos, inclusive na era digital, no mundo digital, nós temos guetos em que há uma defesa por um grupo ou por outro. A briga dos sexos, ela continua viva. Em grupos como Red Pills, por exemplo, que exaltam os homens acima das mulheres, ou em grupos feministas extremos, em que as mulheres são elevadas a uma categoria superior aos homens, sendo que, na verdade, a visão cristã acerca da masculinidade e da feminilidade é de que ambos foram criados por Deus e à imagem de Deus, iguais em valor. Dentro da teologia, nós temos algumas visões distintas acerca das funções, do papel do homem e da mulher na sociedade, na família, na igreja. Essas visões são diferenciadas como, a grosso modo, igualitaristas ou complementaristas, mas o fato e a visão que ambos têm em comum é que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus.
e por terem sido criados à imagem de Deus, Deus os ama igualmente, Deus imprimiu neles o mesmo valor, a mesma dignidade que foi dada a todos os seres humanos. É por isso que quando nós lemos a descrição da criação da mulher, a mulher não foi criada a partir dos pés do homem. Ela não foi criada a partir da cabeça do homem, mas ela foi criada das suas costelas, como uma forma de representar que o homem e a mulher são iguais, têm o mesmo valor e a mesma dignidade. Além do fato da humanidade ter sido criada homem e mulher, iguais em valor e dignidade, eu gostaria de enfatizar a expressão que nós fomos criados à sua própria imagem. Essa expressão faz referência a Gênesis 1 também, em que Deus fala que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E o que significa sermos criados à imagem de Deus? Existem algumas interpretações distintas ao longo da história para se definir o que significa ser criado à imagem de Deus. Alguns autores, alguns cristãos, entendiam que ser criado à imagem de Deus era uma característica que Deus imprimiu a nós, que Deus dotou-nos, seja a razão, por exemplo, ou a capacidade de comunicar, ou a nossa moralidade, um ímpeto moral, ou a liberdade que nós temos como seres morais e responsáveis pelos nossos atos, ou até mesmo a nossa capacidade de comunicar ou de nos relacionar uns com os outros e a responsabilidade que temos de cuidar uns dos outros. Existem várias percepções acerca do que significa ser feitos à imagem de Deus. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui é que todas essas características reunidas, de fato, refletem o caráter de Deus, atributos de Deus. Então, ser imagem de Deus, de fato, corresponde a características intrínsecas à humanidade que foram dotadas por Deus. Mas além dessas características, ou melhor, o propósito dessas características era nos capacitar para a missão que Deus nos deu. E essa missão fica clara no próprio contexto de Gênesis 1 e também de Gênesis 2, que é sermos reis, sermos vice-reis, né, submissos à vontade do rei soberano que é Deus, e que governássemos para governar sobre a terra, sobre a criação. A grande ordem que Deus nos dá é dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais terrestres. Essa ordem que Deus nos dá de domínio sobre a criação deveria ser exercida com fidelidade. E no meu entendimento, sermos feitos à imagem de Deus, à semelhança de Deus, corresponde justamente a características que Deus nos deu para que nós possamos exercer essa vocação, essa missão de governar, de dominar sobre a criação de Deus, debaixo da sua própria vontade, debaixo do seu reino, não como reis próprios. E essa função de reis para exercer domínio, mas também de sacerdotes para adorar a Deus, para glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra. Então, ser a imagem de Deus, eu gosto muito do que o J.K. Beale, que é um grande teólogo, afirma em alguns de seus livros, mas em especial dois, que é a Teologia Bíblica do Novo Testamento, em que ele expõe essa ideia. Mas também ele tem um livro, está até aqui em cima, O Templo e a Missão da Igreja, onde ele demonstra que a criação no Jardim do Éden, no texto de Gênesis 2, descreve como se fosse um tabernáculo ou um templo por excelência. Um lugar onde Deus iria revelar a sua presença e revelar a sua glória, ter comunhão com o ser humano, mas que por causa da queda nós fomos expulsos desse lugar de manifestação da presença gloriosa de Deus. Mas ele descreve o jardim como sendo esse lugar, e nós, seres humanos, como sendo reis e sacerdotes, que deveríamos cultivar o jardim e também guardar, proteger o jardim de todo mal. E zelar por esse lugar em nossa função sacerdotal para adorarmos a Deus e também expandirmos esse jardim para toda a terra. Essa função nós infelizmente não fomos fiéis plenamente. E desde a queda o ser humano tem se corrompido em pecado. Mas
Deus irá restaurar, o próprio Deus. Nós lemos em Apocalipse que nós seremos feitos reino e sacerdotes, para reinar para todo sempre juntamente com Jesus. Nos novos céus e nova terra, a nossa esperança é retomarmos, né, essa nossa vocação de sacerdotes que glorificam o nome de Deus em todo o tempo. Então essa, para mim, é o significado mais claro, né, de sermos feitos à imagem de Deus, sermos reis e sacerdotes, governarmos a criação com responsabilidade e com submissão à vontade de Deus e em tudo glorificá-lo. Isso tem tudo a ver com o terceiro ponto e o último dessa resposta, que é o nosso propósito. Qual que é o propósito de cada um de nós? E o catecismo descreve de forma geral que o nosso propósito é, em primeiro lugar, conhecer a Deus. Nós devemos conhecer, e esse conhecimento, sempre que a Bíblia fala sobre conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, não se refere apenas a um conhecimento intelectual, a um conhecimento cognitivo, mas principalmente um conhecimento relacional, uma comunhão com Deus. Conhecer intimamente quem Deus é. A consequência de conhecer verdadeiramente quem Deus é através da palavra, que é o meio de revelação definitivo de Deus a nós, é também amá-lo. Essa é a consequência imediata. Quando eu conheço quem Deus é, eu o amo, eu o valorizo acima de todas as coisas, eu desejo estar mais perto, mais próximo e mais parecido com Ele. É o que nós lemos na palavra de Deus, o grande mandamento: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Amar a Deus com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos. Esse é o nosso propósito de vida. Quando nós conhecemos a Deus e amamos a Ele, nós desejamos estar com Ele, estar em comunhão com Ele, viver com Ele. Conhecer, amar, viver com Ele e, portanto, glorificá-lo. O que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é viver para a sua glória, viver para que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Viver de uma forma em que nós conhecemos a glória de Deus, desejamos, valorizamos a glória de Deus e refletimos a glória de Deus com as nossas ações, com as nossas palavras, com o nosso modo de vida, nossa conduta, nosso exemplo, nós refletirmos a glória do nosso Deus, a beleza, a majestade de Deus, os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Quando nós vivemos uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando nós imitamos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós vivemos uma vida de glória ao nome do Senhor. É por isso que a conclusão da resposta é totalmente justo. É óbvio que se nós fomos criados por Ele, nós devemos viver para a sua glória. Se Ele é o nosso Criador, Ele tem todo o direito sobre a nossa vida. É Ele quem governa sobre a nossa vida. E é para Ele que nós devemos também viver. Se essa resposta do catecismo, se essa pergunta, essa resposta e as reflexões que a gente trouxe nesse vídeo fizeram sentido para você, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas, para que possam conhecer também mais sobre o nosso propósito, o sentido da nossa vida. E também te convido a deixar aqui nos comentários as suas reflexões a partir dessa resposta também. No mais, meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.